Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Beghini e uma das coisas que eu faço é dar o apoio operacional comercial a essa galera que vende no segmento de turismo, mais precisamente no nicho de multipropriedade. E é um nicho que as negociações, as vendas sempre foram pessoais, sempre foram ali, tete a tete, né? Pessoalmente, presencialmente com o cliente. E agora eles estão enfrentando essa situação, né? Essa situação nova que você provavelmente também está enfrentando, que é sair do mundo presencial para o mundo virtual. Estão vendendo aí via Skype, Zoom, né? E não é um produto muito fácil de se vender pela sua maneira, né? Pela sua composição. E aí eu me ofereci e eu fiz uma meia hora de reunião, né, barra apresentação para eles, né, fiz uma palestra ali, trabalhando sobre esse novo momento, né, esse novo movimento deles, como que eles devem atuar, né, para aprender cada vez mais também, tá sempre se renovando, sempre atuando, né, nesse mundo de vendas. E o legal é que você vai ver até no final que dois deles deram depoimento sobre esse momento que a gente está passando, de pandemia, que eles se envolvem nessa objeção também dos clientes, e eu conversei bastante com eles sobre isso. Até eu vou deixar aqui, antes mesmo do vídeo começar a rolar, o que aconteceu com essas duas pessoas que deram esse depoimento no dia seguinte, mandando mensagem, né, no grupo, já falando das vendas deles, o que foi super legal. Então dá uma olhada aí e depois assiste esse vídeo, 30 minutinhos, onde eu passo muita informação sobre vendas. Assim, deve estar muito alinhado também que muitos de vocês vendedores também estão precisando nesse momento de pandemia, de crise e cliente com muitas desculpas, e você, vendedor, também com muita coisa na cabeça, ao invés de pensar no seu objetivo principal. Dá uma olhada nessa sacada que eu conversei com eles e aproveita o vídeo. Aí o Léo, que parou de pensar na pandemia e pensou em resolver o problema do casal vendendo, e a Beth, que deixou de lado a crise financeira e vendeu um super produto. Para começar, justamente falando sobre isso e sobre como evoluir com as vendas, eu gostaria de perguntar um pouco para vocês quais são os hobbies de vocês. Então vamos lá, o Bruno, você tem algum hobby? Qual é um hobby que você tem? O que você pratica? Um minuto. Vamos lá. Bom, agora no momento, né, tipo, você fica mais baseado em internet. A música sempre foi uma coisa que gostei muito, assim. Eu sei tocar bateria, mas é uma coisa mais por hobby, por diversão. E espero quando poder voltar ao normal, digamos assim. Eu fazia Muay Thai, então assim, poder voltar a me mexer, fazer um pouco mais de exercício. Legal, isso é ótimo. Vamos ver aqui, Beth. Oi, Beth, você tem algum hobby que você pratica? Meu é cozinhar, uma das minhas paixões. Ótimo, cozinhar é uma bela terapia, né? Bastante. Muito bem. Vamos pegar só mais um exemplo aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Amanda tá aí? Tá com a Duda, né? Tá aqui. Olha, sempre foi praticar algum esporte, mas já há 1 ano e meio que não é. Tá sendo mais cozinhar e comer mesmo. É o esporte de todo mundo na quarentena, engordar, né? Exato. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Por que eu estou perguntando isso para você? Tocar um instrumento musical, né? Bateria, ou fazer artes marciais, ou mesmo no caso de cozinhar, né? Vocês que fazem isso, fazem esses hobbies, vocês fazem hoje do mesmo jeito que vocês faziam lá quando vocês começaram? Não. Aprimora. Não. Claro que não. Por que não? Porque a gente tem que sempre começar, né, aprendendo a engatinhar. Depois a gente anda, depois a gente corre, né? Ninguém sabe tocar todas as notas, colocar todos os acordes juntos e transformar isso numa música, né? Como no caso aí da bateria. Ou ninguém sabe direito a proporção de cada ingrediente, o quanto que vai ficar bom, por exemplo, para cozinhar. O que as pessoas sempre se perguntam, né? É se vender é algo que, enfim, que qualquer um pode fazer, né? Na verdade, o que eles perguntam é se vender é um dom ou se a gente aprende. E para mim é o seguinte,
tudo nessa vida a gente pode aprender, né? E eu sei disso porque eu não comecei como vendedor e eu passei por vários processos e hoje eu posso dizer que eu conheço bastante de vendas. O que eu estou querendo dizer é que independente se você já naturalmente, né, você no seu dia a dia sempre foi uma pessoa que sempre negociou, que sempre vendeu alguma coisa, que está sempre procurando fazer algum tipo de troca, ou se você aprendeu isso, não importa. Hoje vocês estão, né, no mesmo estágio, estão no mesmo barco, por assim dizer, estão vendendo o mesmo produto, estão na mesma equipe. Então, o que vocês precisam fazer é, independente se for de uma forma natural que você chegou aqui, né, ou se você lutou muito para chegar aqui, você tem a oportunidade, a partir de agora, de melhorar cada vez mais e ser o melhor vendedor possível, né? E o meu ponto é tentar, aqui em alguns minutos, ajudar vocês um pouquinho a como vocês podem procurar ser o melhor vendedor possível e como vocês podem ter cada vez mais resultados em vendas, seja agora vendendo online, seja vendendo presencial, seja vendendo esse produto ou qualquer outro produto. A ideia é que comecem, a partir de hoje, né, a ter cada vez mais melhores resultados. Tudo bem? Beleza? Acendo? Beleza. Legal. Então é o seguinte. Beleza. Joia. Então é o seguinte. Vou fazer outra pergunta aqui. Quem não participou ainda? Vamos lá. Júnior, né? Por que você está nessa equipe vendendo IMG hoje? Cara, de verdade, pela ser uma oportunidade incrível dentro de um momento que a gente está passando. Oportunidade de quê? Oportunidade de ter uma efetividade com o produto e uma oportunidade de aprendizado também, porque esse online, como todo mundo sabe, é novo para nós. A gente é treinado para um presencial e hoje a gente está fazendo algo, vamos dizer assim, entre aspas, fora da casinha do que a gente está treinado. Então isso é um aprendizado em ambas partes. Eu acho isso muito bom, muito produtivo, fora que eu estou com um ciclo de pessoas aí excelentes. Legal. Lucas Vilela, cara, por que você vende? Cara, eu vendo porque o que eu gosto é de relacionamento com pessoas mesmo. E eu vendo a área de turismo porque é o que eu gosto muito. Então a parte de venda sempre me chamou a atenção, o comercial, desde o meu primeiro emprego. E o turismo também, desde os meus 19 anos, sempre gostei muito. E aí quando juntou os dois, foi a melhor coisa que podia ter acontecido aí para mim. Legal. Galera, se todos pudessem ligar a câmera aqui para responder essa pergunta, então, quem aqui vende por dinheiro? Levanta a mão. Eu. Léo. Quem vende para ganhar dinheiro? Comissão? Léo. Ok, tô vendo ali, galera. Ok. Beleza. Tá. Quando eu faço essa pergunta, né, as chances são que realmente todo mundo, né, ou a maioria das pessoas responde que está vendendo para ganhar dinheiro, tá? Eu vou quebrar um pouco esse paradigma, vou desafiar vocês a não fazerem isso. Vou desafiar vocês, a ninguém aqui, né, a vender por conta do dinheiro. Essa definitivamente não é o propósito, não é o objetivo da sua função. Qual é o objetivo da função de vocês como vendedores? Alguém sabe dizer? Solucionar problemas. Exato, aí adequar o produto dentro do perfil do cliente. Na verdade, é solucionar uma necessidade do cliente. Show de bola. É mais ou menos por aí. Realmente. É o quê? No meu caso, é realizar sonhos. Legal. Tudo isso eu vou resumir em uma palavra para vocês, tá? É ajudar. A ideia de vender é causar um impacto positivo na vida das pessoas, de forma que você esteja ajudando elas a conquistar o que elas desejam, certo? E por que isso? Né? Por que vocês têm que ter essa mentalidade? Porque quando você começa a pensar em vou trabalhar para ganhar dinheiro, galera, dinheiro é um problema, tá? Todo mundo fala, dinheiro é a solução, dinheiro é a solução. Dinheiro é a solução na vida de quem tem muito dinheiro. Na vida dos seres humanos normais, dinheiro é problema. Você precisa pensar dinheiro todo mês, não precisa pensar dinheiro se você vai ter para pagar as contas, sim ou não. Vamos ser sinceros aqui, tá certo? Isso acontece com todo mundo. Quando você muda essa mentalidade, a sua mentalidade passa a ser ajudar as pessoas, você já chega na mesa de negociação diferente. Você não chega pensando, eu tenho que fechar essa venda, porque se eu não fechar essa venda, eu não vou ganhar minha comissão.
Você chega na mesa pensando, como que eu vou ajudar essa pessoa? E isso transforma a maneira como você se comunica com ela. Né? Por quê? Porque falar de precisar de dinheiro é negativo. Né? Você está pensando em uma coisa que é uma necessidade sua. Quando você fala em ajudar as pessoas, está pensando em algo que é positivo. E quando você fala de uma maneira positiva, com algo positivo na sua mente, o cliente percebe. Porque o cliente percebe que a sua real função ali, o seu propósito ali é de ajudar ele. Né? A venda em si tem que chegar por último. Né? Por que vocês passam toda a ficha? Por que vocês fazem todo o conhecimento lá de quais são, né, os costumes de venda de um cliente? É o mapa. Dentro do que ele precisa, você encaixar a necessidade do nosso produto. Então, você traz para ele a solução de um problema que para ele é dificultoso. Então, dentro disso, na tua verdade, no teu conhecer o outro, que quando você se interessa de verdade pelo outro, você consegue detectar a ferida, e aí você trabalha em cima disso, solucionando o problema dele, e aí a venda é consequência. Legal. Eu acho que uma boa pesquisa de férias é como se você pudesse mapear e diagnosticar. Tá passando um avião aqui, perdão. E diagnosticar o que aquela família na tua frente precisa para que você se torne o solucionador do problema dele ou encaixar da melhor forma possível o seu produto. Se você não faz uma boa pesquisa de férias, você não tem um mapa real do que acontece. Exatamente. O que a Beth falou, o que o Léo falou, é exatamente isso. É para que você consiga entender, consiga perceber, consiga saber os costumes de vendas do seu cliente. Quando você sabe o costume de venda do seu cliente, você é capaz de saber tudo que é bom e você também é capaz de saber quais são as dores que ele enfrenta no momento que ele vai viajar. Quais são as dores que ele enfrenta na hora de planejar uma viagem, quais são as dores que ele enfrenta enquanto ele está nas viagens e até mesmo as que vão depois, né? Fotos que ele não tem porque deu problema com a bagagem, né, porque a câmera ficou lá, ou porque deu um problema no hotel, ele não gostou e não quis nem mais saber das férias e voltou antes, enfim. Então você consegue saber, né, você faz as perguntas para saber quais são as dores. Né? Então, vamos supor a partir de agora então que o propósito de vocês não é ganhar dinheiro. O propósito de vocês é ajudar as famílias que vocês atendem. E como é que vocês estão ajudando elas? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ou mais uma coisa. Vamos ver quem vai... Alguém que já estava, tá? Não alguém que entrou agora, porque vai ficar mais difícil responder. O que vocês estão vendendo? Qual que é o produto que vocês estão vendendo? O que ele precisa. Que ele precisa? Nós vendemos férias. Nós vendemos férias, mas as férias que a gente vende pode não ser a real necessidade dele, de solucionar uma forma mais econômica, tudo vai depender da família. Então você precisa detectar isso para poder encaixar o produto certo para a família certa. Nós vendemos sonhos, realizamos sonhos, né? É isso que nós fazemos. Férias. Mas às vezes não é só as férias, é um contexto no geral. Porque férias ele tem em qualquer lugar. Colocaram aqui qualidade de vida também, que eu vi, bacana. Então vamos lá, seguinte, pessoal. Para você conseguir concretizar uma venda, você não tem que vender o produto, tá? Para você conseguir concretizar uma venda, você tem que vender o problema. O problema é a solução, sempre. Então é o seguinte, isso que vocês falaram, né, de identificar, né, as situações que acontecem, né, no estilo de vida, de viagens dos clientes, das férias dos clientes, é para identificar principalmente as dores que ele passa. Porque esses são os problemas que ele possui. Quando você começa a vender esse problema, né, e você começa a transformar esse problema na solução que você tem, é quando você vende o produto. Vamos supor que vocês vendam justamente isso, o que vocês falaram, né, ou que um pouco de vocês falaram. Se o seu cliente ele tem problema de qualidade de vida, é o que você vai vender. Se o seu cliente tem um problema de organização, é o que você vai vender. Se o seu cliente tem um problema de acomodação, é o que você vai vender. Se o seu cliente tem um problema de espaço ou de estrutura no resort, é isso que você vai vender. Claro, se tudo isso, e a gente sabe, né, conhecendo o produto que for genuíno, for honesto. Então, assim, se você tem um problema, normalmente, de atendimento, poxa, eu não estou conseguindo
ter sucesso aí nas minhas esferas familiares, porque eu sempre tenho um problema de atendimento nos hotéis, tá? Quando você vende, né, como é o atendimento no hotel, o que eles podem esperar e o quão que as pessoas que trabalham no hotel estão preocupadas em atender ele, é isso que ele está buscando. Porque se você começar a vender qualquer outra coisa que esteja no hotel, ou seja, se você vende o produto, mas não vende o que esse cliente está querendo que esse produto proporcione, as chances são que você tenha menos probabilidade. Porque ele pode estar pensando que, ok, independente de qual hotel que for, eu ainda vou ter esses problemas de serviço. Então, se você vender o que o seu produto proporciona, é diferente de você vender o seu produto. O que você tem que fazer é, vende o que ele proporciona e deixa a IMG entregar o produto. Então, vocês não precisam vender sempre a questão de né, o custo-benefício, a questão de ser propriedade, a questão, enfim, várias N questões que vocês sabem e os que vão ser treinados vão passar a saber. Não quero dizer que vocês não têm que continuar o discurso de vendas, o speech de vendas, não é isso, tá? Vocês devem continuar o discurso de vendas, mas vocês não estão 100% presos ao discurso de vendas. Tem um momento ali que vocês estão conversando com o cliente, certo? Vocês entram aí nos diferentes processos ali que cada cliente vive em suas férias. Nesse momento, se o seu intuito é de ajudar o cliente, se você conseguir identificar a dor e se você vende o problema, ou seja, o que você vai proporcionar para ele a partir de agora, é muito mais fácil do que se você não prestar atenção nisso, ficar com a mentalidade preocupada em ter que fechar essa venda, então você vai não estar falando de uma maneira natural e ainda o cliente não vai saber o que o seu produto de fato proporcionará para ele. Então, quando você foca nisso, você não tem que vender o que o seu produto entrega. Você tem que vender o que o seu produto vai dar para o cliente no final lá. Então, por exemplo, se eu estou vendendo algo que eu trabalho, se eu estou vendendo um curso de vendas, eu não preciso elaborar o meu speech de vendas dizendo que eu vou falar sobre o comportamento do vendedor, a formação do vendedor, como que esse vendedor precisa se comportar, o que ele precisa saber, os cursos que ele precisa ter, as técnicas de negociação. Eu não vou vender nada disso. O que eu preciso vender é o que meu curso proporciona, que é fazer esse cliente ter maiores resultados em vendas. Fazer com que esse cliente consiga passar de 1 a 2 clientes que ele vai vender todos os dias. Isso é o que atrai. Agora, o que eu vou entregar é toda aquela lista que eu acabei de falar para vocês. Então, a diferença está nisso. Se você consegue ter a ideia de ajudar o cliente, de novo, se você consegue ali, então, trabalhar identificação de dor e você linka essas dores ao que o seu produto proporciona, pronto, está muito mais fácil de você fechar esse cliente. Não faz sentido para algum de vocês? Faz sim. Faz sentido? Sim. Faz. Legal. Total. Então, assim, a minha ideia de conversar, falei com a Duda que ia ter ficar essa meia horinha com vocês hoje, era justamente para isso, tá? Para passar todos esses pontos. Então, aqui, tentando resumir, né? Vocês não nascem sabendo vender, ninguém nasce sabendo vender. Você pode ter um dom para fazer isso, mas você tem que aprender, você tem que estar trabalhando e estudando sempre. Então, assim, hoje vocês estão aprendendo tudo novo, né? Muita coisa nova. Vocês trabalhavam aí pessoalmente, né? Olhando nos olhos do cliente, vocês continuam olhando, mas através de uma lente de câmera, né? Que é mais difícil, realmente, de fazê-lo. Eu sei, eu vendia por telefone, gente. Eu fazia vendas por telefone. Eu não tinha linguagem corporal, eu não tinha expressão facial do cliente, eu não tinha nada. Eu só tinha o tom de voz dele e o meu tom de voz. Então, assim, ainda é muito mais fácil do que eu fazia antigamente, né? Do que vender por telefone. Então, assim, vocês têm ainda esses recursos, então aproveitem eles. Mas aprendam todos os dias como fazer isso cada vez melhor. Vão ter mais sucesso se o seu objetivo for ajudar o próximo, ajudar o cliente, porque a gente gosta de quem gosta de ajudar a gente. A gente não gosta de quem é aquele vendedor amigão que está querendo aí simplesmente empurrar alguma coisa para a gente. E a gente identifica que esse vendedor, no caso vocês, está querendo me ajudar se vocês estão falando daquilo que eu preciso. É o que vocês falaram. É qualidade de vida, vocês vendem? Vocês vendem férias, vocês vendem sonhos? Sim, se esse for o problema do cliente. Se o cliente não tem o sonho de viajar, porque ele já viajou o mundo inteiro, mas mesmo assim ele quer continuar viajando, e você tiver com a mentalidade de vender sonho, você não vai vender, porque não é isso que ele quer comprar.
Isso ele já realizou. Se você tem a mentalidade de vender qualidade de vida, mas o cliente acha que a qualidade de vida dele está ótima, o problema dele é qualidade de viagem, não qualidade de vida em si, né? Então você não vai conseguir. Então você precisa identificar essa dor e lá no que eu chamo de prateleirinha de argumentos, né, depois de todas as perguntas que você fez para o cliente, você vai saber, eu tenho argumento de qualidade de vida, eu tenho argumento de férias, eu tenho argumento de sonho, eu tenho argumento de propriedade, eu tenho argumento de que sai mais barato, de, sei lá, de compartilhamento, enfim, tem vários. E você sabendo identificar, você vai puxar aqueles. E na hora de puxar, você não vai vender isso exatamente. Você vai vender o que isso será proporcionado na vida dele. Você vai fazer ele se imaginar não tendo mais esse problema. Se ele te perguntar, como que isso acontece? Ou se é parte do discurso de vocês, como que isso acontece? Aí sim, faça menção ao produto. Aí sim, você vai falar sobre a procedência do seu produto. E isso, obviamente, já está no speech de vendas. Mas não é nisso que você foca quando você fala, olha, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter, é a solução do seu problema, como um de vocês falaram aí no começo, eu não lembro quem foi. Tá bom? Então, eu queria trazer para vocês, nesse momento, que é um momento complicado, né? Fazer uma venda agora virtual, é uma coisa um pouco mais difícil. Tirar um pouco desse negócio de que, putz, como que eu vou fazer isso? Porque o mundo, ele muda todos os dias e vocês têm que mudar todos os dias. Só um segundinho para concluir, eu vou abrir para perguntas, tá? E para comentários. Então, assim, tudo muda todos os dias e talvez, né, o coronavírus só veio para acelerar esse processo de, né, entrar no mundo digital de todo mundo. E isso é uma coisa que iria acontecer eventualmente. Não com todos, mas sim com várias pessoas. E o bacana é isso, assim, entendam que por mais que você saiba, dá sempre para você aprender cada vez mais. E aí uma coisa que eu falei, e os novos agora, é bom que eles estão aqui também, porque eles vão escutar, se você está com alguma dificuldade, e você percebe que o seu colega não tem essa dificuldade, pergunte, como que você faz isso? Cara, eu não estou conseguindo passar aqui o valor, eu não estou conseguindo fazer essa parte do speech, eu não estou conseguindo me conectar dessa forma. Como que você faz? Porque você vai também aprender com o próximo. Isso é uma coisa valiosíssima. Você não esperar os seus erros se acumularem para você aprender. Aprende com os acertos dos outros também, e vocês têm que trocar muita informação, tá bom? Então era um pouco, o tempo nosso não é muito grande para a gente aprofundar em todos os detalhes, mas acho que eu consegui passar tudo que eu gostaria de passar aqui, principalmente. Quem que queria falar aí? Era eu, o Lucas. Fala. Vilela. A gente tem um speech, né, com 10 perguntas ali para fazer uma pesquisa de fé. Aí eu tava pensando, será que é válido colocar mais uma pergunta no final? Por exemplo, assim, eu não pensei direito, mas improvisando, né? Por exemplo, André, e pensando em viagens, tá? Se você pudesse mudar alguma coisa nas suas viagens, o que seria? Ou tipo, das suas viagens, sei lá, alguma coisa assim. Eu improvisei agora, mas a ideia é mais ou menos essa. Para tentar encontrar a dor de uma forma também que ela me fale mesmo, né? Porque tem gente que não é tão aberta, que não fala tanto. Não sei, o que você acha? Eu ia te perguntar justamente o porquê dessa pergunta, né? Então, assim, toda a sua ação ela precisa ter um propósito. Se o seu propósito é encontrar qual que de verdade é a dor, você precisa entender se o discurso das 10 perguntas anteriores você já não está conseguindo identificar. Então, essa é a primeira coisa. Se você conseguir identificar, ótimo, né? As perguntas todas não valem somente para identificar a dor. Vale para uma série de coisas. Uma série de coisas que você vai utilizar durante a negociação. Mas uma das razões seria para identificar a verdadeira dor do cliente. Se você não conseguiu identificar, não tem problema nenhum em você fazer mais perguntas. Aquelas 10 perguntas tem que ter, tá? Mas se você não conseguir identificar, faça mais perguntas. Ou então faça perguntas complementares, né? Não lembro de cabeça todas as perguntas que tem lá, mas se o cliente está te dando alguma informação e você está percebendo que aquilo ali é um incômodo que ele tem, é uma solução que ele precisa nas férias deles a partir de agora, ou que sempre precisou e não soube como conseguir resolvê-la, aí você faz a segunda pergunta em relação àquilo. Tá, mas por que você está me dizendo isso? Isso é um problema que você tem nas suas viagens? Isso é uma coisa que você gostaria de resolver? A sua esposa ou seus filhos reclamam em relação a isso? Entendeu? Então, beleza. Vai depender muito. Acho que esse é o... Você saber o seu propósito, a gente não precisa necessariamente ter uma 11ª pergunta. Pode ter ou pode não ter. O ideal é que você saiba as razões pelas quais as 10 perguntas existem, e se você não conseguir identificar a dor do seu cliente, né,
você então faz mais perguntas para identificar. Eu acho que isso é importante. Show de bola. É tipo você ir entrando nos níveis das perguntas que você está fazendo, dentro das 10. Tem um conceito que diz que você consegue encontrar a fonte de qualquer informação, de qualquer razão, com 3 porquês. Né? Uhum. Então, se tem alguma pergunta lá que é mais específica para entender as necessidades do cliente, a dor que ele possui, você vai perguntar o porquê, e ele vai te explicar. Você vai perguntar o porquê, e ele vai te explicar, e você vai perguntar o porquê. Nesse terceiro porquê, normalmente você entra no núcleo da questão. Quando você entrar no núcleo da questão, é quando ele vai te dar a origem daquilo que ele está te falando, e aí você vai ter melhor conhecimento sobre quais são as dores. E não só as dores, tá? Como que a gente consegue vender? Quando a gente resolve a dor do cliente, e quando a gente transcende o desejo dele. Então, por exemplo, por que eu estou conversando aqui com vocês agora? Porque todos nós hoje, né, temos uma dor, que é fazer essa venda virtual, que é aprender um novo produto, né, tudo é muito novo, então vocês precisam né, construir a mentalidade de como vai fazer isso. Então, meu ideal aqui é ajudar vocês com essa dor. Essa dor vai transgredir e vai fazer com que vocês cheguem ao desejo de vocês. Qual que é o desejo de vocês? Fechar a venda e ganhar comissão. Sim? Exato. A razão pela qual você vende não deve ser ganhar comissão. Genuinamente, o vendedor, ele vende um produto porque esse produto ajuda a vida de alguém, de acordo com as dores, que é o que a gente vem conversando. Agora, o seu desejo como vendedor, não o seu propósito, mas o seu desejo é almejar o sucesso em vendas. Seja aquilo qual for. Seja você chegar a um cargo maior, seja você ter mais dinheiro, seja você pagar suas contas no mês de maio. Tá? Mas você tem um desejo e é por isso que você precisa fechar as vendas. Tá certo? Então, o seu propósito é ajudar, o seu desejo de ganhar as comissões. Então, eu estou fazendo isso porque estou tentando ajudar vocês nessa mentalidade de vendas, né, e como vocês conseguirem vender cada vez mais, e deixo vocês mais perto do desejo de vocês. E é a mesma coisa com o cliente. Qual que é a dor que vocês estão solucionando? Quando você conseguir solucionar essa dor, você vai deixar o seu cliente mais perto do desejo dele, que são as viagens cada vez mais seguras, cada vez mais felizes, em família, proporcionando os momentos que ele deseja ter quando ele não está trabalhando. Né? Então, é mais ou menos essa a linha. Então, os 3 porquês ajudam você a identificar as raízes, e aí você vai trabalhar em, né, construir aí algo que vai resolver a dor e fazer com que o cliente chegue mais perto do desejo, do sonho, das aspirações que ele tem aí para as viagens dele. E sejam claros com isso, tá? Então, quando você está falando com o cliente, não tem, aliás, não só não tem nada de errado, como é muito benéfico, né? E tem que ser de forma honesta, tá? Que as pessoas percebem. O ser humano, ele é programado, tá? Para conseguir identificar tudo que acontece com outro ser humano. Então, se você está falando uma meia-verdade, alguma coisa vai acontecer no seu olhar, na sua sobrancelha, na forma como você fala, no seu tom de voz, que a outra pessoa vai perceber. Quando você está falando completamente verdade, está vindo do seu coração, com toda a intenção de realmente fazer aquilo acontecer, as pessoas também vão perceber, tá? Então, isso é o ideal. Então, quando você está lá, conversando com o seu cliente, falando, olha, com a intenção de querer ajudar ele, querer que a família dele, né, invista em uma coisa que é super benéfica, muito mais barato do que ele ficar pagando anos e anos de viagem, que vai ser uma propriedade dele, que ele vai ter realmente todos os recursos lá que, né, o hotel oferece, e o serviço oferece, e essa economia compartilhada e tudo mais, não tem nada de errado em você ser transparente. Olha, estou fazendo isso porque eu quero te ajudar, eu quero que você chegue lá, você me falou que isso aqui acontece, poxa, eu estou aqui com algo que vai te proporcionar isso por fator A, B e C, não tem nada de errado. Então, quando você demonstra essa sua intenção, você se torna ali, né, se a gente estivesse falando em vendas B2B, né, empresa para empresa, um parceiro de negócio. Quando você fala isso com o cliente final, você está proporcionando a ele, você está demonstrando a ele que você não é um parceiro de negócio, mas você é um cara que está com a intenção ali realmente de fazer com que a vida dele seja melhor. Porque, afinal de contas, é tudo isso que a gente quer quando a gente compra alguma coisa. Quando a gente compra uma barra de chocolate, né, a gente quer que a nossa vida seja melhor, que aquela barra de chocolate proporcione o melhor momento da nossa vida, principalmente para as mulheres, né, quando estão aí em TPM e etc. Quando a gente compra um tênis, é a mesma coisa. A gente quer que esse tênis, poxa, deixe a gente muito melhor para correr, ou muito melhor para caminhar, ou muito mais bonito na hora de sair, alguma coisa assim. A mesma coisa com as férias. Por que esse cliente vai comprar esse produto? Então é isso que vocês precisam saber responder para ele. E é ele, na verdade, que te dá essa resposta.
quando ele fala das dores que ele tem. Então, se a gente tiver um produto que consegue proporcionar e resolver aquela dor, bingo, seja honesto e fala, olha, eu consigo resolver isso para você, assim, assim, assim. O que mais? Alguma outra pergunta? Alguma coisa que tá valendo a pena alguém comentar, ajudar as outras pessoas? Na verdade, André, para mim foi muito legal, deixa eu ligar minha câmera aqui. Para mim foi muito legal uma parte do treinamento, da nossa conversa agora, porque a primeira pergunta que você fez foi se a gente vendia por dinheiro ou quem vendia por dinheiro. E isso, para mim, foi como um start aqui, porque eu, como vendedor disso há muito tempo, sempre pensei ao contrário. Eu acho que pelo momento de vida que eu estou passando, eu acho que alguns colegas estão passando de preocupação e não sei o quê. Todos nós, tá? Isso tá maior aqui dentro, sabe? Isso tá maior aqui dentro. E às vezes não, eu tenho certeza que eu tô transparecendo isso, mesmo online, para as famílias. Então, no meio da conversa, eu pensei assim, cara, Léo, volta pro básico, volta pro vendedor que tá aí dentro de você, porque você tá pensando em dinheiro. Então, eu, na verdade, agradecer mesmo, porque foi um bate-papo curto, que para mim fez diferença. Pegando até o seu gancho, assim, eu sou prova viva disso. Acho que todo mundo está passando por essa pandemia de forma, assim, muito dolorosa. E eu tenho uma trajetória dentro da multipropriedade onde o dinheiro nunca foi minha preocupação. Acho que você sabe disso também, né, André? E eu sempre consegui alcançar resultados, assim, surreais, né? Então, assim, os meus resultados sempre foram consequência de estudo diário, 3, 4 horas todos os dias, em diversos temas, para que eu pudesse ter bagagem suficiente, independente do produto, para poder atender aquele casal, aquela família, seja ela de classe C, classe A mais. Então, compartilhando isso com vocês, estar preparado, independente do que você comercialize, estar preparado para se colocar no lugar do outro faz total diferença na conta, isso no final do mês. Isso é um fato. E com tudo isso que a gente está vendo agora, eu estou sentindo total diferença do meu desespero, digamos assim, né, da gente saber que vai chegar o final do mês e que você precisa ter, independente de qualquer coisa. E querendo ou não, essa preocupação, ela é visível. Por mais que eu ame o que eu faço, né, acho que todo mundo aqui está nesse ramo porque gosta do que faz, gosta de realizar sonhos e trazer para o outro essa ajuda que a gente tanto falou, mas eu tô falando por mim, eu preciso tomar muito cuidado, que eu fui prova viva disso e hoje eu tô tendo essa dificuldade em não transparecer, em ter que trabalhar esse lado da inteligência emocional por conta de ser muito transparente, o cliente realmente sente do outro lado isso. Isso é um fato. É um fato. E desempenhar um bom trabalho, com certeza o resultado é sem comentários. Não. E só completando a Beth, finalizando, quando a gente transparece essa preocupação para o cliente, a gente compra a objeção da pandemia. E aí a gente não consegue dar a volta por cima disso, porque a gente está igual. A gente está conectado pelo menos assim que eu me sinto. Às vezes, quando o cliente tem falado para mim ontem, por exemplo, ele começou a falar de um monte de problema, eu não consegui dar a volta na emoção, não consegui. Então, é isso daí. Hoje eu vou fazer diferente. Ótimo, muito bom. É isso, sim. Quando sua cabeça está com problemas, você transparece isso no seu discurso. Não tem como. Não tem como você separar a sua mente do seu discurso. Não dá. Você fala aquilo que você está pensando, você fala aquilo que você está sentindo. Então é isso, assim, quando você for preparado, né, a entrar numa negociação simplesmente com a mentalidade de ajudar o próximo, você está pensando nisso a todo momento. E aí, tudo que você pensa é em como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso, como encontrar o caminho, como encontrar a solução. E aí, não tem que ser você a pessoa que dá a barreira. Não tem que ser você a pessoa que fala não, ou a pessoa que fala sim, mas concordando com o não, né? Realmente a pandemia, não, realmente o problema, não consigo fazer isso. Se você sempre tiver uma maneira de contrapropor ou contra-argumentar o que aquela pessoa está falando, por mais absurdo que seja, né? Então a pessoa, sei lá,
eu só consigo pagar em, sei lá, em 72 vezes. Tá bom, mas o valor vai triplicar. Você não tá falando não. Você tá dando uma condição que a pessoa vai falar não, entendeu? Então, assim, claro que eu tô dando exemplos exagerados aqui.